Boa noite, boa noite. Tudo bem, Vera? Como está? Deixa eu começar com aqueles minutinhos que eu deixo aqui para o pessoal entrar e vou fazer a chamada nos grupos que a sala está aberta, ok? Vou soltar a gravação. Isso aí. Mais uma noite da nossa educação continuada, nossa aula com os nossos óleos essenciais. Bem empolgada para passar para vocês dicas, falar sobre os óleos para as nossas kids, né, maravilhosas. Espero que vocês tenham convidado pessoas também para estar com a gente aqui. A aula está ficando gravada, como vocês viram aqui. A aula da semana passada já subiu no canal. Acho que eu compartilho eu não lembro se eu já tinha compartilhado nos grupos, mas eu compartilho hoje com vocês e já em seguida essa aqui também, tá? Opa, tem mais recadinho aqui. Paula, boa noite. Soraya, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vou abrir aqui já nosso slide. Vocês sabem que eu sou dessas das aulinhas de slides, que eu vou acompanhando. Se não, eu me disperso toda. Eu vou falando, e vou falando, e vou falando, e não paro mais de falar. E aí, estando acompanhada, é mais seguro a aula ir bem. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu deixar aqui no cantinho eu. Aquele mesmo esquemazinho de sempre. Nossa aula é sempre interativa, né? Se em algum momento vocês quiserem falar alguma coisa, levanta a mãozinha, porque como eu deixo a minha imagem aqui para ir aparecendo por causa da gravação, né? Alguma pergunta, alguma participação? Nani, eu tenho experiência com esse óleo aqui, tive isso aqui. Nossa aula é para ser comunicativa também, tá bom? Então, depois vocês podem mandar para as clientes que não conseguiram assistir aqui, e aí as clientes também vão ver a nossa interação e as experiências que nós temos com os nossos olhos, tá? Então vamos lá. Nosso dia a dia aqui com os meus olhos hoje tem um tema bem especial que eu gosto muito de trazer. Geralmente no ano eu faço pelo menos duas aulas sobre o tema volta às aulas, que é agora no começo do ano e geralmente repito ela ali em julho, né? Que é o retorno escolar das crianças também, né? O que que eu fora disso, vocês vão ver que essa aula não muda tanto em relação a falar sobre o Kit Kids, né? Que eu falo que ele é um Kids, mas quem assim como eu tem o seu Tamer por perto, o seu Steed por perto, né? Um Stronger, sabe que não são só as crianças que usam, nós adultos também recebemos o benefício disso, mas eu trago nessa aula do Volta às Aulas é, um pouco mais específico sobre os olhos e as formas que eles podem atuar em relação às crianças nesse momento de volta às aulas. E vocês vão ver que algum deles, inclusive, para as mamães, que é um período bem importante, né? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui. Esse segundo slide já, ele fala o seguinte, falando sobre os óleos essenciais. Quem já participa de algumas aulas sabe que eu geralmente vou linkando uma aula na outra. A aula da semana passada foi falando sobre a parte introdutória dos óleos, o que eles são, como eles são feitos, por que que os óleos da doTERRA são tão seguros em relação ao uso, e essa segurança a doTERRA redobra em relação a trazer o Kit Kids e o conteúdo que está dentro de cada frasquinho desses rolons, tá? Então, no nível físico, os óleos essenciais agem com propriedade anti-inflamatória, antibiótica, antioxidantes, antiparasitárias, né? Já no nível, no aspecto mental, eles vão trabalhar melhorando a cognição, o foco, ajudando a memória, contribuindo para que a gente tenha uma melhor concentração, né? E o foco aqui, além de combater estresse, tá? Então vocês vão ver que muitos dos olhos aqui, em relação às crianças, não vão fugir disso aqui. As crianças também precisam desse tipo de proteção. Aí eu separei aqui
todo esse conjunto do Kit Kids, ele vai levar para dentro da sua casa um preparo emocional melhor, uma melhor imunidade, uma proteção imunológica, um estímulo, uma melhora no que diz respeito à memória das crianças e sua também, se você vier usar junto com a criança. Um auxílio na socialização, isso é muito importante nesse momento de volta às aulas. Foco e concentração, né? Muitas crianças dispersam muito fáceis, de uma forma muito fácil. Nós adultos também, não é verdade? É, um suporte antialérgico, que isso é muito bacana também, e as dores do crescimento, né? Depois aqui, se as mamães quiserem contar alguma experiência comigo aqui, quiser compartilhar com a gente, sobre dor do crescimento, eu confesso para vocês que recentemente, nesses últimos 4 anos que eu conheço óleos essenciais e uso eles na minha vida, esse tema dor do crescimento ficou muito mais fácil de eu tratar e também de acompanhar outras mamães. Mas eu pude viver sobre a dor do crescimento e eu vou falar sobre ela onde o óleo diz respeito e vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a minha filha mais nova, em que eu não tinha ideia do que era a dor do crescimento, né? E foi muito bacana vivenciar isso e essa descoberta depois junto com ela, mas eu conto para vocês lá na história do olhinho, tá bom? Confirma para mim, vocês estão. Faz um joinha aí, quem tá me vendo bem, tá me ouvindo bem, o áudio tá bom. Eu sei que o vídeo tá mais escurinho hoje, porque eu tô na minha sala, não tô lá no escritório, não tem aquela luzinha aqui em cima de mim. Mas espero que a luz esteja boa para vocês também, tá? Então, o Kit Kids, ele foi criado para o desenvolvimento da mente, do corpo e das emoções. Por isso que você vai pegar um olhinho e ele vai ter o desenho do corpo, ele vai ter um desenho do coração e o outro um cérebro. O Calmer tem um cérebro, se eu não me engano, o Tinker tem um cérebro, é, que são óleos, eles trabalham diretamente nessas três vertentes, mente, corpo e emoção, tá? Esses blends, eles foram feitos, desculpa, com uma maneira segura de você poder usar os óleos essenciais em todas as atividades desde o nascimento da criança. Combinadas com óleo de coco fracionado, essas misturas são perfeitas para a pele. Então, vamos falar um pouquinho, deixa eu até ver se já não está no próximo aqui. Não. Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente para vocês alguns mitos e algumas verdades sobre óleo essencial e criança. E eu gosto de falar isso antes, porque traz uma segurança melhor para a gente utilizar. E aí vocês vão entender o porquê que a Doterra colocou o Kit Kids dessa forma aí. A criança não deve ingerir óleo essencial. Verdade ou mito? Verdade. Criança não deve, ela não precisa ingerir óleo essencial. A forma tópica e a forma aromática são as melhores formas que as crianças absorvem os óleos essenciais, tá? Então, criança não tem a necessidade, ela não precisa ingerir um óleo essencial, até porque a criança está em formação, a criança, o óleo essencial é muito forte, né? Na doTERRA, extremamente puro e concentrado, né? Então, a criança não tem essa necessidade. Quando a doTERRA traz para o tópico, o óleo já está na diluição devida para o contato com uma pele sensível, que é a pele da criança, de um idoso, né? De alguém que tem pele sensível e não pode com a questão de sensibilidades direta do óleo essencial, tá? Então, essa na parte tópica. Na parte aromática, depois lá nas dicas no final, eu trouxe alguns óleos que eu sempre gosto de indicar também para as kids, tá? E aí vocês vão ver sobre diluição também um pouquinho, tá? E na parte aromática, usar com difusor. Criança merece ter difusor em casa. Criança merece ter difusor no quarto.
Criança merece que a mãe aprenda e entenda a importância de ter um difusor ligado em casa 24 horas por dia, porque você está protegendo tanto a sua casa, mas principalmente o seu filho, tá? O mito desde o nascimento, né? Criança pode utilizar desde o nascimento? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta antes. Até que idade, Misa? Oi, Misa! Tudo bem, minha linda? Saudade de ti, queridona. É, Vou falar do nascimento, já falo até a idade. Então, vocês que me conhecem, já me seguem, enfim, me acompanham, sabe? Eu sou vó de duas menininhas incríveis, maravilhosas, a Melissa e a Lorena. Uma tem 1 aninho e a outra faz 3 anos agora, o mês que vem. Então, são crianças que já nasceram com o uso dos óleos essenciais. Elas já nasceram no período em que eu conheci os óleos essenciais, passei a utilizar na minha rotina, passei a rotina para os meus filhos, para o meu lar, e os meus filhos, né, no caso o meu mais velho, que é pai delas, já passou essa rotina para as filhas. Minha nora também utiliza diariamente. Mas sobre o nascimento, sim, as crianças utilizaram óleos essenciais desde o primeiro momento, né? A Lorena, eu tive o grato prazer de poder levar o difusor já dentro do quarto para ela poder ficar com o difusor no quarto do hospital, né? Assim que as duas nasceram, elas utilizaram o frankincense, né? Diluidinho, sim, na devida proporção, sim. Mas por que o frankincense? Porque ele é o óleo do aconchego, da conexão com Deus, né? Com o divino. Então, a criança sofre. O parto é um processo natural, é um processo divino, mas o parto é a desconexão da mãe na vida dessa criança, que até então estava conectada com o cordão ali, comendo e respirando junto com a mãe, ouvindo a mãe de dentro para fora, e de repente ela é retirada, passa a respirar de uma forma diferente, precisa mamar para poder saciar a fome. Então, é um mix de coisa muito grande. O óleo essencial de frankincense, ele vem na vida desse recém-nascido para dizer, calma, eu tô aqui, né? Então, traz paz, conexão, é o óleo do abraço. Não é à toa que o óleo essencial de frankincense é o rei dos óleos, tá? Então, dentro da devida proporção, se a mãe já acompanhou na gestação com óleo essencial, se a mãe não for exagerada, souber utilizar tudo dentro do normal, nada de forma exagerada, né? Vai dar tudo certo o uso dos óleos essenciais por parte de uma criança e de forma super segura. Então, não precisa estressar. Depois eu vou falar do brief lá no final. Nem o brief precisa estressar. Isso aí foi terrorismo e a Doterra jamais colocaria em risco a vida de uma criança trazendo o uso de um produto que não colocaria segurança para a vida dessa criança, tá? Então, aqui mostrando para vocês a harmonia entre as três conexões, né? Mental, corporal e emocional. É, E vamos começar a falar dos nossos olhos do kit, tá? A princípio, começamos com o kit. Por que que a gente usa o Tinker, que é esse amarelinho aí, né? É o mix da atenção, né? É ele, por isso que ele tem o cérebrozinho ali. Ele trabalha com foco e atenção. Toda criança. Opa, pulei tua pergunta, né, Misa? Até que idade? Eu vou voltar só a responder aqui a questão da idade para Misa. E a Adri fez um comentário aqui maravilhoso, que tudo que é usado com equilíbrio faz bem. Exatamente. Até a água faz mal se a gente tomar muito, né, Adri? Misa, até que idade a gente deve usar os óleos essenciais infantis? Até ficar velho. Não tem problema. Por quê? Porque ele só tem uma junção ali, um blend desses óleos de uma forma um pouco diferente do que a gente tem para as outras misturas que a gente faz. Então, alguns óleos dentro que estão ali
fazem mais efeito no infantil do que colocar o outro. Dentro desses slides, inclusive, vocês vão poder aproveitar esse conteúdo, que vocês vão ver que eu fiz comparativo entre o Tinker e qual é para o adulto, entre o Stitch e qual é para o adulto. Mas quando eu devo parar de usar o Tinker, por exemplo, quando eu devo parar de usar o Stitch para passar a usar o Balance? Não precisa ter esse término, entendeu? Ele pode ser uma segunda opção, uma outra opção, né? E que você pode se dar bem melhor com o Tinker, melhor com o Intune, que é o que ele substitui, melhor, eu me sinto melhor com o Stitch ou eu me sinto melhor com o Balance, por exemplo, né? São opções. O adulto não precisa ter essa restrição. A criança é que deve utilizar, né, ali. Se eu fosse colocar uma data hoje de faixa etária, eu diria que o Kit Kids ele pode ser utilizado até os 12 ou 13 anos de uma forma muito tranquila, tá? Ah, mas depois disso a criança não quer mais usar porque chama Kids. Então faz a substituição. Ele já não tem a necessidade mais e a pelinha tão sensível quanto é o Kids. Se ele entende dessa forma, faz a substituição, não tem problema nenhum. Mal não vai fazer, pelo contrário, vai fazer muito bem, tá? Vamos entrar no Tinker? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre o uso dele, tá? Então o Tinker, ele é ideal para qualquer pessoa e para o uso diário. O do Terra Tinker é um mix da atenção, faz o apoio ideal para ser utilizado em momentos de distração. Por isso, a dica é colocar antes de ir para a escola, tá? Contendo, o que que contém dentro dele? Hoje ele tem vetiver, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, clementina, que é um óleo que não tem no Brasil, teve até uma promoção nele, fazendo pontuação e ganhando, mas ele não tem, ele é um cítrico incrível, alecrim, e essa combinação é diluída no óleo de coco por conta das peles sensíveis, tá? Então, o Terra Tinker, ele é uma maneira natural de sentir mais concentrado, mais focado, mais atento, incorporando os benefícios revigorantes da clementina, que é um óleo muito similar a, o White Orange, por exemplo, né? Ele pode ajudar com o senso mais forte de concentração. Ele tem um aroma um pouco mais herbal, levemente adocicado, e o seu aroma é diferenciado. Ele ajuda a instilar, a sentir melhor, ter uma sensação de clareza melhor, aquela clareza mental, aquela nuvem que fica, às vezes, na cabeça da gente, que a gente não consegue concentrar, o Tinker tira isso, tá? Quem sente isso que é adulto vai ver comparativo com o Intune, tá? Para criar um ambiente positivo e favorável e aumentando o foco e a criatividade. Incorpore do Terra na rotina diária de aprendizado. Então, a criança está indo para a escola, passa antes, logo depois do banho, vai colocar o uniforme, passa na solinha dos pés, pontos de pulsação atrás da orelha, como um perfuminho, por exemplo, pulsos e sola do pé, né? Passou uma vez. Se a criança é um pouquinho maior, tem ali seus 9, 10, 11 anos, põe dentro do estojo, aqui no Paraná a gente chama de penal, né? Põe dentro do estojo e deixa a criança levar. Por quê? Porque aquele momento de dispersão, ela já vai entender que ela pode utilizar. Ah, mas é pequenininho, tá no primeiro, no segundo ano ainda, então passa em casa, fica tranquilo e depois você renova de novo quando for fazer uma tarefinha junto, alguma coisa assim, tá? A forma de uso, né? Mantém sempre a mão, aplique aqui. Acabei falando algumas dicas aqui já. Para ajudar a elevar o humor, use o Tinker quando estiver se sentindo triste ou irritado. Então, quando você vê que a criança está muito murchinha, irritada demais, batendo as coisas, jogando o caderno, jogando roupa no chão, toalha no chão, assim, tá estressado, tá irritado. Vem cá, filho, vamos passar um pouquinho de Tinker aqui. Ah, não quero. Passa um pouquinho aqui, que ele também ajuda, tá? Ele ajuda a promover
melhor aprendizado e também estimula a criatividade da criança, tá? Aqui eu tenho a grade comparativa, né, que traz o Tinker, comparando com o Intune. Então, tanto um quanto o outro, tá, ajudam a promover um forte senso de concentração, desperta os sentimentos de alerta e foco, auxilia a criar um ambiente mais favorável para a criatividade e fornece maneira natural de sentir mais focado. Você literalmente fica mais focado para fazer as suas atividades, tá? Principais indicações de o uso do Tinker. Quem precisa de Tinker? Crianças que apontam situações de TDAH, por exemplo, as crianças que têm dificuldade com clareza mental, foco e concentração, mesmo que não diagnosticado, gente, não é porque uma criança tem falta de foco e concentração que ela tem algum déficit de aprendizado. Isso é muito comum, muito mais está atrelado à falta de vitaminas e probióticos intestinais do que algum déficit de atenção. Às vezes, isso pode estar lá no intestino da criança. Ela não está absorvendo vitaminas das frutas que você está dando. Muitas vezes as crianças não gostam e não comem frutas devidas, não gostam e não comem os legumes e as verduras devidas, e muitas vezes o déficit dessas vitaminas, desses minerais, como magnésio, zinco, ferro, tá faltando essas substâncias nas crianças, e aí você leva ela para os psicólogos, e é muito mais comum hoje falar, apontar um grau de autismo, TDAH, hiperatividade, e assim vai os afins de casos especiais em que as crianças não têm essas dificuldades mentais, mas sim deficiências fisiológicas que podem ser supridas e elas não precisam ter característica especial nenhuma por conta disso. Consegue se recuperar totalmente, tá? Quando você vê que a criança está muito sobrecarregada, aquele sentimento acelerado, principalmente as crianças depois ali do quarto, quinto ano, sexto ano, com prova direto, semana de prova, semana de redação, semana de prova oral, e aí fica mais atormentado, né? Usa o Tinker, tá? Se você vê que está mais nervoso, ansioso ou mal-humorado e também estressado. Vamos passar para o Calmer? Vamos lá. Se em algum momento tiver pergunta, joga lá no chat, tá bom? Ou ergue a mãozinha e pode falar. Vamos para o Calmer. O Calmer, ele é o mix calmante. Então, ele acalma e relaxa. O que que tem nesse Calmer que ele é tão incrível para as crianças? O do Terra Calmer, ele é um mix que promove uma atmosfera serena, ajuda na hora de dormir com uma experiência mais tranquila e aconchegante. Nani, eu uso o Calmer. O meu filho vai dormir a noite inteira? Não, não é isso que eu estou falando. Por quê? Porque às vezes a criança sofre de sono curto, né? Então ela vai dormir 2 horinhas, acorda. Vai dormir 2 horinhas, acorda. E isso tem outros óleos que podem ajudar mais. O Serenity, por exemplo, é um óleo que ajuda super em relação a isso. Vocês vão ver ele lá no final, tá? Então, o Calmer pode ser utilizado como parte do seu ritual noturno, geralmente, pois a combinação em um método conveniente de aplicação dos óleos essenciais de lavanda, cananga, o Buda Wood, o camomila romana, além do óleo de ser diluído no óleo essencial no óleo fracionado de coco, ajudam nesse relaxamento, nesses sentimentos que promovem mais calma e ajudam a criança na hora de dormir, né? Então, você também, mesma forma de aplicação, vai passar. é, no ponto de pulsação, aqui atrás da orelha, solinha do pé. O que que você pode fazer a mais por conta do soninho? Passar na nuca,
né, na nuca, eu gosto muito. Você pode passar na sua palma da mão e fazer a criança inalar, ou até mesmo passar o rolãozinho no travesseirinho da criança, ajuda muito, tá? E a descrição aromática dele, doce, floral, levemente amadeirado por conta do bodawood, mas as flores de lavanda, cananga e camomila são predominantes. Então, ele é mais adocicado floral do que amadeirado. As crianças gostam muito, é um aroma que eu gosto muito também. Particularmente, os óleos da linha Kids me agradam mais o olfato do que alguns comparativamente dos adultos, tá? A grade comparativa aqui para um adulto é o Serenity, tá? Por quê? Porque o Serenity e não o Lavanda, eles se comparam ao Lavanda na introdução do sono, mas a forma do relaxamento é mais com o Serenity. Só que o Serenity ele tem uma composiçãozinha um pouquinho mais forte. E aí, ele é o óleo que, junto com o lavanda, você introduz o sono e prolonga o sono. Introduz o sono, relaxa mais, acalma mais, induz ao sono. E quando você coloca o Serenity no ambiente, no difusor, o sono prolonga. Eu gosto muito de fazer essa diferença entre ok, consigo dormir. Consigo dormir quanto? Né? Então tem essa diferença. Promove sentimentos, reduz sentimentos de estresse, promove calma ao longo do dia, da noite. É um olhinho que eu gosto muito de indicar para as mamães passarem para o banho, principalmente um pouquinho antes do banho, passa ali uma meia horinha antes do banho. Tem outros óleos também que vocês vão ver em relação a isso. Mas eu vou passar e daí vou dar banho? Acredita, o banho da criança, a birra da criança é outra coisa quando você usa óleo essencial antes, tá? E as indicações que das crianças ou do uso, opa, saiu aqui para o calmer, né? Quando a criança é muito agitada, inquieta, impaciente, ansiosa, criança que fica muito chateada, assustada com qualquer coisa, né? A gente sabe que muitas coisas que as nossas crianças vivem são reflexo do que a gente vive em casa. Elas são nossos espelhos, né? Hoje qualquer site, qualquer rede social que você abre em relação à psicologia infantil, ele tem vários videozinhos mostrando como a criança é nosso espelho. Então, se é um menininho e ele ouve o pai gritar, ele vai gritar com a irmã, com a mãe. A filha, se ela vê a mãe impaciente, estressada, gritando, a filha replica isso. Então, nós somos espelhos dos nossos filhos, né? Então, eu falo que quando uma casa consegue utilizar tudo junto e vivenciar isso, é uma casa mais saudável. Por isso, é muito importante que a gente entenda que a Doterra, ela não vem vender olhinho para ninguém aqui. Depois, se vocês puderem colocar para mim no chat aqui, se nós temos clientes e consultores, ou só temos consultores, ou quem é cliente de quem, fiquem à vontade para escrever aqui. Por quê? Porque a Doterra, ela conecta pessoas. Então, o grande foco é fazer com que todos somos clientes, né? Eu sou uma cliente. Hoje eu trabalho com Doterra, eu vivo de Doterra, mas eu sou uma super cliente. Eu sou a melhor consultora que eu posso ser, mas eu sou a melhor cliente que eu que a Doterra tem para poder usar os produtos e poder compartilhar isso. Por que que a gente faz isso? Porque a Doterra quer que você entenda como um estilo de vida. Então, se eu trago para uma criança que é ansiosa, que é chateada, que é assustado por alguma coisa, eu consigo reduzir esses sentimentos e restartar isso na vida dela enquanto criança mesmo, né? E aí é a questão do temperamento, das birras, né, e da rotina do banho que eu falei para vocês aqui que facilita demais. Mamãe que não conhece ainda Calmer para a rotina do banho, tá perdendo, hein? Tá tomando baile de graça na hora do banho.
E agora o Rescue. O Hesper, ele é o óleo de dores e alívios musculares, contra dores, né? E alívios musculares. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre dor do crescimento? É esse óleozinho que vocês vão utilizar. Mas ele é conhecido como o mix, do conforto, porque todo e qualquer tipo de dor para a criança você pode utilizar. A criança está com dor de cabeça? Pode utilizar. Vocês vão ver a forma de uso logo em seguida, mas esse é o óleo que a gente vai utilizar para as crianças nesses sentidos, tá? Então, o que que a do Terra nos mostra sobre esse produto? Depois de um dia cheio de atividades, aplique o Rescue, que é o mix do conforto, para usufruir uma sensação relaxante e reduzir a sensação de estar com as pernas cansadas, com os pés doloridos, né? Nós adultos fazemos o quê? Utilizamos o Deep Blue. Vocês já vão ver a grade comparativa. O que que tem dentro do Rescue que é diferente do Copaíba, do Deep Blue? Ele tem copaíba, lavanda, hortelã verde, que é o spearmint, não é o peppermint, né? É, cadê? O Xanthoxylum, que é um composto de óleo que eu não sei dizer para vocês aqui do qual deriva ele. E aí, dentro do óleo de coco. Vocês viram como a composição é diferente? A composição do Deep Blue, ela é muito diferente e ela não deve ser utilizada em crianças, por isso foi desenvolvido o Haskell. O Deep Blue não tem copaíba, né, no rolonzinho. A copaíba está sendo adicionada agora para quem toma, o Deep Blue lá nos Estados Unidos já vem, e tem aqui no Brasil no rolonzinho, aquele bastão que a gente usa do Deep Blue tem copaíba, tá? Mas ele tem lavanda, que não tem no Deep Blue, a hortelã verde, que não tem no Deep Blue tem cânfora, é, o tanaceto, né? Então ele tem uma composição bem diferenciada, que para as crianças é muito forte. Então a Doterra tomou cuidado de trazer óleos que cuidam de forma analgésica, anti-inflamatório, mas também para que não fizesse mal para as crianças. A hortelã verde, vocês vão ver logo em seguida também, é um óleo que a gente utiliza para febre. Então tanto o Calmer quanto o Rescue, no caso de febre, você pode utilizar para criança também. Você pode fazer massaginha na solinha dos pés. É, lembra que eu falei da experiência com a minha filha? Eu tenho 3 filhos. E com os outros dois, eu não tive essa experiência deles sentirem a dor do crescimento e me reportar. Então, por vezes, você vê a criança chorona, impaciente, chatinha, e ela não sabe te contar o que tem. Ela não sabe relatar aquilo que está incomodando. Às vezes pode ser um dentinho que está nascendo, às vezes é o osso que está esticando, por isso a dor do crescimento. E os meus dois mais velhos não souberam me passar sobre isso. Agora, a mais nova, ela falava para mim, mamãe, eu tô sentindo a minha perna assim, ó, crescer. Eu tô sentindo dor dentro da coxa, no osso. O que que é? É o fêmur crescendo. Nossa, mamãe, eu tô sentindo dor aqui na panturrilha. O que que é? Não era porque ela tinha corrido muito, era porque o osso estava esticando. Mamãe, eu tô com dores aqui, ó. Nossa, muita dor aqui, ela falava, sabe? Então, o que que era? Os ossos crescendo, músculos esticando, né? Cartilagem desenvolvendo. Ela sentiu isso, os mais velhos não. E eu fiquei toda perdida, falada, meu Deus, o que que é isso? E aí era médico me receitando eu trouxe até de uma amiga que veio dos Estados Unidos aquele cataflã em bastão que não tinha aqui na época, né? Veio de lá para ela, que podia passar e ajudava. Tinha diclofenato, né? Não era natural, não é natural o cataflã, mas ajudava nessas dores. Quando veio do Terra, ela estava com 10 anos, 9 para 10 anos, ela ainda tinha essas dores.
ela tá com 14 ainda, ela ainda tá desenvolvendo um pouquinho. E a qualquer dorzinha, hoje ela já usa o Deep Blue, mas usou o Rescor assim que a gente descobriu do Terra na nossa vida. Então, muitas vezes você não consegue entender o momento do teu filho, que ele tá chatinho, que ele tá com uma dor, alguma coisinha assim. Usa o Rescor que você vai ficar apaixonada, tá? Ele tem uma descrição aromática que é uma delícia por conta dessa misturinha ali. O lavanda é a parte floral, mas não é o cheiro mais forte. Nesse caso aqui, ele é mais amadeirado e mentolado do que floral. Então, ele tem um cheirinho muito gostoso. A grade comparativa com o Deep Blue e as principais indicações: dores musculares, dores do crescimento, dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço e contusões ou lesões. Vamos para o Stronger? O Stronger, como tem coisa para falar, né? Ao mesmo tempo, ele é tão simples que ele se define pelo fato de trabalhar com o cuidado do sistema imunológico. Ele nada mais é do que o mix da proteção, tá? Então, ele foi desenvolvido assim como o OnGuard, deixa eu até mostrar ele antes aqui, ó. O OnGuard para gente é o Stronger infantil. Então, quando a doTERRA fez ele. Ela trouxe para desenvolver, para evocar os nossos sentimentos de bem-estar e vitalidade, e também colocou no mix desse óleo o cedro, lícia, o olíbano e a rosa, de uma forma assim, muito a rosa damasceno, numa forma muito suave e sucinta, porém numa potência incrível, e ele é totalmente diferente em relação ao o nosso On Guard. Deixa só um segundinho aqui, eu vou deixar mudinho para vocês, só um pouquinho, tá? Aguenta aí. Pronto, gente, me perdoa, era uma emergência que eu estava aguardando aqui, mas está tudo bem. Já voltei. Então vamos lá. Essa composição, gente, eu amo o cheiro do Stronger. Eu adoro. Eu acho que esse mix ficou tão perfeito. É que, de verdade, eu sou apaixonada pelo olíbano. Sou apaixonada pelo olíbano. E eu acho que o mix dele com a rosa casou tão bem, ficou tão suave, tão gostoso, né? E aí ele usa o Lícia, que não é um óleo comum entre para ser usado separadamente, mas ele já é composição de alguns mix, outros mix da doTERRA, e o cheiro é maravilhoso. E o Litsa, ele é um dos principais ingredientes que ajuda a manter uma pele bonita, com aparência saudável. Então, ele está presente nos óleos que cuidam da pele, tá? O olíbano, o cedro, eles protegem mais o sistema imunológico. Então, ele tem um composto ali que é muito gostoso. Um aroma alegre, agradável, né? Então, ele é um blend que ajuda na resistência diária. Isso é incrível, é maravilhoso. A criançada deve utilizar ele de 2 a 3 vezes por dia. Não precisa ser só uma vez por dia. Mas o que que eu falo? Se você não lembra, se você não sabe utilizar ainda o óleo essencial, só não esqueça de usar pela manhã. Se você já acordar teu filho, passar na solinha dos pés dele, ou logo depois do banho da noite, passar nos pezinhos da criança antes dela dormir, ela já está protegida. Se você reforçar ao longo do dia, isso já é maravilhoso, não é verdade? Então, só não esqueçam de utilizar pelo menos uma vez por dia, mas as crianças devem usar de 2 a 3 vezes por dia.
tá? Principais indicações, ele é um antibiótico natural e antiviral. Ele auxilia contra gripes, resfriados, baixa imunidade. Ele ajuda a elevar a imunidade ou no equilíbrio da imunidade. Ajuda na cicatrização de feridas, cortes e arranhões. Então, a criança caiu, levou um tombinho, pode passar ele ali também, porque o olíbano e o lítica ajudam na cicatrização. E também é um óleo que ajuda nas aflições emocionais. Faltou algum daqueles emocionais? Usa o Stronger, que também ajuda demais. Mas falando em emoções, nós temos o óleo do equilíbrio infantil. Assim como nós temos o nosso balance, depois eu vou trocar isso aqui. Eu devia ter colocado a grade comparativa antes, né? Mas assim como nós temos o nosso balance, as crianças têm o STID, né? Então, que ajuda a acalmar, ele é calmante, tonificante, harmonizador de emoções, ajuda nas funções suprarrenais, atua no controle de hormônios, trabalha contra medos, né? Então, pânicos, medos, ele ajuda demais em relação a isso. Sentimento de mudança, pânico, ele é um anti-ansiolítico natural. Então, vamos lá. Ele é perfeito para utilizar no uso diário. Sempre que necessário. É um óleo que eu falo que não pode sair também de perto da criança, tá? Assim como o Strong e o Tinker, ele deve ser carregado na mochila, na bolsinha que a criança usa. Se você tem bebê em casa ainda, a minha nora usa muito os óleos nos bolsinhos das laterais. Ela não sai de casa sem óleo, porque a gente nunca sabe quando a criança vai ter um pico de estresse porque está num lugar que ela não gosta, algum lugar mais agitado, diferente do que ela quer. E às vezes, e muitas vezes, a criança precisa passar por aquilo ali. É uma experiência que ela precisa viver. E aí você ajuda a equilibrar para que ela sofra menos por isso, tá? Então, ele tem um composto com o Amyris, bálsamo do Canadá, que é o Buddha Wood lá, semente de coentro, magnólia e também diluídos no óleo de coco, tá? O bálsamo e o amires, eles são óleos mais amadeirados, eles são óleos que ajudam a aquecer, tá? Então, quando a criança está muito sobrecarregada, eles dão um sentimento de aconchego, de abraço, é muito gostoso em relação a isso, tá? Como que você vai aplicar ele? No dorso das mãos e punhos, respire bem, faz a inalação, né? Usa na solinha dos pés. Eu gosto de indicar muito, muito, muito o Steed na nuca, adoro utilizar o Steed na nuca. E se você for uma mamãe de criança com TEA, com o TDAH, com hiperatividade, solinha do pé e coluna. Não deixa de passar, solinha do pé e coluna. Você vai ver a diferença que faz no dia a dia do teu filho. Usa uma, duas, três vezes. Não ache que você vai utilizar uma vez e você já vai ver o resultado. Pode acontecer? Pode. A grande maioria já vê resultado assim no primeiro e no segundo uso. Mas pode acontecer da criança ter que usar ali um dia, dois, com duas, três vezes, e aí você vai ver o comportamento começar a mudar com algumas atitudes, tá? Principais indicações: medos, aflições emocionais. Vocês já viram o pânico de crianças irem para a escola? A minha netinha mais velha, ela sofreu muito com isso, gente, muito mesmo. Ela tinha pânico da primeira escolinha, pânico. Ainda bem que a minha nora e meu filho perceberam muito rápido e nos primeiros meses ali, acho que foi um mês que ela ficou, no máximo um mês, uns 2 meses talvez, e já trocou a minha neta de escola, e onde eles tinham um método um pouquinho mais aconchegante, uma escolinha um pouquinho menor, né? Então tudo isso foi muito importante para ela. Por quê?
porque ela utilizava os óleos, mas mesmo assim ela ainda não estava segura, né? A minha nora é muito super protetora, uma mãezona para ela, e aí quando foi a primeira vez que ela foi para a escola, ela não tinha mais a mãe com ela agarrada. E aí, quem que vai comigo? Como que tá lá? Né? Então, esse medo do novo, a criança tem. E a mãe também deve usar, tá? Então, por quê? Porque causa aflição emocional. A mãe fica em casa ali naquela semana de 2 horas de adaptação, que eles chamam, mais estressada às vezes do que a criança. A mãe bate coisa, quebra copo, bate, quebra prato, ai, bate o dedão na quina da cadeira porque não viu que estava andando. A mãe fica às vezes mais desbaratinada. Então, o STID precisa estar presente nesses momentos de volta às aulas e principalmente quando é o início do ciclo escolar, tá? Seja o início do ciclo escolar a partir de 1 ano e meio ou 2, que é onde geralmente as crianças fazem a introdução escolar, ou outras crianças na primeira fase já entram aos 4, né? Aí, troca de ciclo escolar. Primeiro ano, sexto ano e o segundo, na minha época, né, chamava segundo grau. Agora é ensino médio. Ensino médio, tá? Então, pode utilizar. Auxilia desenvolvendo a memória, fortalecendo a memória. É, quando existem ciclos de mudança, por isso da escola, né? Desses ciclos que eu falei, ele é importante. Criança em fúria, fora do controle, com birra, frustração, muita raiva, o STID não pode faltar. É um olhinho que a gente tem que ter assim, ó, grudado com a gente se a gente tem criança. Adolescente, gente, adolescente precisa de mais, porque adolescente, meu Deus do céu, além de tudo, ainda trabalha com hormônio que te dá vontade de pegar no pescocinho assim e torcer de vez em quando, né? Eu tenho duas em casa. Tem uma de 13 e uma de 15. Então, meu Deus amado. Ele é o óleo do aterramento, então ele promove aterramento, assim como o Balance faz conosco, é o óleo do aterramento, ele também é. E promove o equilíbrio do humor. Por isso que mães de crianças com TEA, com TDAH, amam esse produto, nunca deixam faltar. Eles trabalham em conjunto, o Steed e o Tinker. É tiro e queda para mães com crianças em situações de TEA ou TDAH, tá? E o Brave, ele é o penúltimo deles, né? A gente já estamos. Cadê meu celular? Não tá aqui por perto. Mas já estamos encaminhando aqui para o final, tá? O mix da coragem. Olha que delícia, né? Como as crianças precisam ser estimuladas nesse quesito de coragem, né? São fases diferentes na nossa vida, mas eu acho que a fase infantil do bebê até a juventude é a fase em que a gente mais desenvolve e a gente precisa de coragem para enfrentar novos ciclos, de uma forma que depois que a gente é adulto, a gente encara ciclos de um termo diferente. Na vida de adulta, eu tenho o ciclo de ser mulher, e daí de ser mãe, e daí ciclo de profissional, né? E no caso da criança, são ciclos ali constantes de mudança. Então, olha, quão maravilhoso é ter esse mix aqui. Eu tenho várias amigas que usam ele depois de adulta, porque ele tem um cheiro delicioso. Para quem gosta dos cítricos, ele mistura a laranja selvagem, o amíris, os mantos, a casca de canela, né? E ele deixa um cheirinho de especiaria com cítrico. Não é tão parecido com o On Guard, que eu acho ele mais forte, mas a laranja com a casca de canela é uma combinação que eu amo. Então, eu tenho amigas que usam ele tanto pelo fato de ser o mix da coragem, porque ele ajuda ali na dicção, na desenvoltura, de apresentações. Para quem trabalha direto com o público, ele é incrível, né? Então, ele ajuda muito em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele é um perfume delicioso. Tá? Então, ele ajuda a promover ambientes com
com melhores estímulos, vamos usar assim, né? A chance desse recomeço mais forte, de trazer aquela calma que a gente precisa para falar o que precisa ser falado, aquilo que a gente se preparou mesmo, né? E ele inspira coragem, positividade, te traz segurança para que você possa conseguir qualquer coisa. Então, para a criança, isso é incrível. Qual a grade comparativa? É o Motivate. O nosso Motivate é muito similar a ele. Traz confiança, energia e combate o nervosismo, tá? Diretamente falando. Quais as principais indicações? Promove segurança e confiança, revigora os sentidos, apoia um humor positivo, ajuda a promover sentimentos de alegria, cansaço e esgotamento, ele também combate, e questões de medo também combate. Por último, e não menos importante, é o caçula da família, que é o Tamer. O Tamer, vocês vão ver que ele é um óleo que a doTERRA chama de mix do bem-estar. É um mix que trabalha diretamente e conhecido, mais conhecido, vou usar o termo assim, ah, por ser o mix do ah, ai, sistema digestivo, tá? Mas ele não é só do sistema digestivo. Ele tem uma composição de hortelã, que mistura a hortelã verde, que é o spearmint, que ajuda com o humor também. A hortelã japonesa, que contém mentol, então ele ajuda nesse conforto ali estomacal, por isso que você pode passar quando a criança tem enjoo, vômito, aquela criança que enjoa de andar no carro, por exemplo, pode usar o Tamer, deve usar o Tamer, né? Mas ele também tem o gengibre, o aroma do gengibre, e é por isso que ele mistura a hortelã e o gengibre, que as pessoas falam que ele é mais tendencioso ao sistema digestivo. É o que mais auxilia, sim, é o que é mais conhecido, sim, mas ele é excelente para o sistema respiratório, maravilhoso para o sistema respiratório, e também deve ser passado na solinha dos pés, pulsação, né? Então, indiferente de ser para crianças ou adultos, pode utilizar para massagens ali estomacais, desconforto, que vocês vão amar, adorar, de verdade, de verdade. A grade comparativa não pode ser diferente, é o Zengest, né? E o Zengest, poucas pessoas sabem as características que ele tem em relação a também não ser um mix exclusivo, ele é o principal para o sistema digestivo, mas ele é incrível contra vírus, bactérias, superbactérias, tem estudos que foi utilizado o Zengest e funcionou muito bem, tá? Então, é um óleo que auxilia demais, tá? Então, na grade comparativa, os dois são similares, tá? Principais indicações: promove sentimentos de conforto, ajuda a diminuir cólicas e enjoo, melhora a digestão, calmante e aplica no abdômen quando viagens. Vamos para algumas dicas? O que que vocês acharam do kit? Todo mundo já conhecia, não conhecia? Ficaram com alguma dúvida sobre esses 7 compostos? Eu vou falar um pouquinho sobre as dicas agora. Não vou adentrar muito, mas eu gosto muito de falar que a gente precisa ter em casa esses olhinhos que eu vou falar aqui, principalmente quando a gente tem criança, tá? Então, Nani, mas eu já tenho kids, eu preciso ter mais? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Não dá para ficar só com o Kids. Assim como se você comprou com o seu consultor ou para você somente um kit essencial para o lar também, eu vou falar para você, não fica só com o essencial para o lar, compra o Kids também, ou não dá para comprar todos? Compra dois agora, dois no mês que vem, já programa o teu LRP, entende? O que que vem nas dicas aqui para vocês? Toda casa merece e precisa de um difusor. Eu nunca abro mão. Aqui em casa eu tenho os 4 tipos. Tem o Pebble, tem o Volo, tem o Petal e, por último, agora eu tenho o, o Down, né? E eu também tenho o do carro, tá? Então, que é o de ambientes que ele não é fixo, né? Então, pode levar no carro, que é aquele Pilot, tá? Dicas de Rolon.
vetiver, lavanda e frankincense. Todos eles têm diluição de óleo de coco, então você pode utilizar nas crianças também, né? Na falta do Kids, esses rolões são imprescindíveis. Óleo de coco, quem tem criança em casa tem que ter, porque precisa ser feito diluição. Não pode ser feito. A diluição para bebês, ela chega a ser 10 por um. De crianças, 6 por um. De adolescentes, no mínimo 3 por um, que daí já fica muito próximo de um adulto, tá? A questão da diluição no óleo de coco, ela não vem somente para diluir o óleo no sentido, dizendo no sentido de, como eu falo, diminuir a potência dele. Não é na diminuir na potência, é diluir a capacidade de contato com a pele, né? Torná-lo mais é, 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 devidamente correto para colocar na pele, para principalmente peles sensíveis. E também ele serve como uma proteção. Ele faz a capinha que a pele precisa para absorver aquele óleo. Como na aula passada vocês viram, um óleo essencial ele é muito volátil. Então, se ele não tiver o óleo essencial, ele sobe e evapora, tá? Então, isso falando sobre o óleo essencial, o óleo fracionado da doTERRA. Ele é puro, totalmente puro, mas fracionado. Nani, o que que quer dizer o fracionado? Fracionado quer dizer que o óleo tem menos quantidade oleosa e que deixa a nossa pele oleosa, deixa o nosso cabelo oleoso. Ele mais absorve o óleo essencial e ajuda a penetrar na pele do que deixa a pele oleosa. Então, você pode fazer creme com ele, você pode fazer hidratante com o óleo de coco, pode passar no cabelo, né? Ele não fica aquele cabelo carregado, tá? Tem várias dicasinhas sobre ele. E nessa página aqui, a nova pomadinha, que é a Correct, eu trouxe a minha aqui para vocês. E olha, olha, olha isso aqui. Tá no fim do fim. Tô esperando chegar a nova aqui. E quem tem criança em casa não pode mais viver sem isso aqui. Isso aqui, acho que a gente está com o áudio aberto, gente. Me ajuda a ver de quem é, se a gente puder fechar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo saber quem é. Camila, vou fechar você aqui, coração, que era você. Se for alguma pergunta, levanta a mãozinha aqui, pode fazer, tá bom? A Correct X, ela é uma pomada altamente cicatrizante, né? Então, antialérgica, cicatrizante, e ela tem um poder de cicatrização assim que é algo que eu nunca vi, tenho experimentado assim muito em relação a um probleminha que eu até vou contar nas redes sociais amanhã para vocês, porque eu estava um pouquinho mais sumida aí nas últimas semanas, né? Alguns já sabem, outros não, mas ela me ajudou demais na questão de cicatrização aqui por conta do probleminha de saúde que eu passei aí nos últimos tempos, tá? Maravilhosa, não pode faltar. E esses óleos essenciais, eu gosto muito. Opa, deixei de volta o óleo de coco aqui, esqueci de tirar, depois eu tiro. Então vamos lá. Spearmint. Para que que é bom ter em casa para criança? Febre e dor. Febre e dor o Spearmint para criança é muito melhor do que o Peppermint. Ah, mas Peppermint é bom. Ok. Para criança, use o Spearmint. Vocês vão amar o resultado. A composição dele é diferente do peppermint. O mentol ali que fica forte no peppermint não tem aqui. Então, ele tem uma composição um pouquinho mais suave e que para criança tira febre e é tão bom quanto, tá? Tangerine. Quem não tem o Zengest, quem não tem o Tamer, tangerine ajuda no intestino da criança. Então, criança que tem intestino preso ou intestino solto, o tangerine ajuda a equilibrar. Também ajuda a fortalecer imunidade, tá? White Orange, o óleo da alegria, da criatividade, estimula a criança no equilíbrio de humor.
tá? O Serenity é o óleo do soninho, ajuda a prolongar o soninho. E o Rosemary, quando você colocar a criança para estudar e passar o Tinker e o Steed nela, você pode colocar 2 gotinhas, 3 gotinhas de Rosemary no difusor. Ele é o óleo do estudante, então ele ajuda o ambiente a estar propício para clareza mental. É incrível. Gente, muito, muito, muito obrigada. É, Quero ouvir de vocês aí, se vocês têm perguntas, se querem falar alguma coisinha. É, Me conta se vocês gostaram. Conta aí para mim, vai. Quem que tá ainda comigo Me- aqui? Meu nome é Paula. Peraí, eu não Pode gosto de falar, Paula, aparecer, tô te entendeu? ouvindo. Mas vou abrir aqui. Pode abrir, tô te Conseguiram me vendo. ver? Tudo bem. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Deixa Tô eu mudar vendo aqui. você. Tô morrendo de calor, tá? Eu tô com a janela fechada porque um, hoje passou o dia chovendo aqui em Brasília e aí Ah, esfria muito do lado de fora, mas eu tô com a janela só de ferro fechada, mas já é o suficiente para eu estar aqui tá suando. derretendo. Mas vamos É. lá. Diga, É, querida. eu tenho os 7 olhinhos. Esses 7 olhinhos eu nem comprei como kit. Eu fui comprando um, dois e foi assim que eu fui adquirindo. Aham. E quando eu comecei a adquirir, o meu filho ainda era criança. Eu nunca consegui que ele usasse o Thinker, porque eu passo o dia todo fora no trabalho. Então, eu ensinei a ele a usar e coloquei no estojo dele do colégio, mas o que Esquece. eu comprei desde o início continua com ele. Deve ter uns 3 anos que está com ele nessa vai e volta do colégio. E até semana passada, não foi essa semana, eu estava ajeitando já o estojo, porque a aula dele recomeça daqui a 2 semanas, e eu falando para ele, então vamos ver se dessa vez você usa. Mas ele agora está com 13 anos. Aham. Então, uma coisa que eu queria dizer é que eu fiquei super feliz quando você falou que esses óleos podem ser usados por criança, por adultos, por idosos, Pode. porque Se hoje ele em não dia usou, usa você. hoje em dia me sinto como se eu estivesse com 3 crianças, porque na época do Covid eu voltei para casa dos meus pais Aham. para auxiliá-los. Então agora sou eu com eles 3. Entendi. E aí é um mix de emoções assim o tempo todo na minha vida. Mas com ele eu uso bastante o Tamer, que eu amo, porque eu não suporto o cheiro de erva doce, então não consigo usar o Zengé. O Eu Zengeste. tenho, mas não uso. Mas o Tamer eu uso com ele e comigo. O Rescue eu também sempre usei muito com ele. Uhum. E o Brave, o Brave? Não, o É, Strong. Brave. Ah, o Stronger. O Strong. Quando eu sinto que está uma época de ter virose, ou tá essa época que fica mais frio, mais quente, essas coisas eu uso com ele. Mas os outros eu sempre tive um pouco de dúvida. Do Steady e do Brave, nunca ficou muito claro para mim a forma de usar. E agora deu uma clareza, assim, um pouquinho Deu uma melhor? clareza, Ah, sim, que deu uma legal. clareza. E me senti mais segura no sentido de que eu posso continuar usando com ele Uhum. nessa fase que ele está agora, porque você disse, eu tenho 2 adolescentes, um de 13 e de 15, eu Sei. pensando aqui comigo. Eu tenho esse de 13 que ele, ele, é, ele é muito emotivo para certas coisas. Aham. E aí eu tenho que. Eu mesmo também, eu preciso até para mim. Mas o meu que eu A gosto gente mesmo de precisa. usar, eu gosto de usar para mim é o. Meu Deus, tem um que eu gosto muito. Não vou lembrar o nome, que eu ando meio cansada. Mas tem um que eu uso sempre, que é um que acalma, Adaptive. Adaptive. Eu Também amo amo. esse daí. Esse daí Também amo. é quase que um. E É eu, quase que um nossa, eu perfume sou para mim, porque eu apaixonada uso pelo direto. aroma dele, né? O aroma dele é algo assim que você usa e te dá uma sensação de bem-estar incrível, né? É, mas eu gosto muito dele, assim, quando eu sinto que eu estou perdendo o O equilíbrio, prumo. eu uso muito ele. Mas eu queria aproveitar, além de falar que eu adorei essa aula e foi bom porque eu tirei dúvidas, né, Que de ótimo. alguns olhinhos que eu raramente uso aqui com meu Aham. filho e que agora eu vou poder usar. É,
era fazer uma sugestão. Pode fazer, Se claro. for, já que você tem adolescentes em casa, se não teria como fazer uma aula específica para a questão adolescente, isso seria muito bom, porque na Doterra sempre tem criança, Crianças e mulheres adultos. e adultos, mas nunca se trata muito da questão de adolescente e não muito do idoso, que são, no momento, são O os teu meus foco focos agora. aqui. E eu fiquei feliz em saber, porque com os meus pais, tem alguns óleos que eu não uso, porque meu pai tem diabetes, teve problema do coração, toma remédio para pressão alta, minha mãe tem problema de pressão alta, mas com ela, eu até, no caso dela, eu preparo um, que eu faço um mix de vários óleos da doTERRA, Uhum. para dores, que ela sente muitas dores. Mas às vezes eu fico com medo, com receio de usar, porque eles tomam tantos remédios, então tem que ficar lendo a bula dos remédios para ver se, se o componente químico do óleo essencial não vai de alguma forma atrapalhar. E aí seria legal se eu tivesse, Em eu não relação sei aos se idosos. você ou outra pessoa do Não, não grupo tem problema. Eu trabalhar essas tenho duas partes, seria muito legais. a parte, e você sabe que é uma questão que eu acredito que para os meninos, adolescentes meninos, realmente eu acredito que acho que eu mesma nunca fiz aula sobre os meninos adolescentes. Porque como eu disse, né, tenho duas meninas aqui. As meninas geralmente são mais fomentadas em qualquer tipo de protocolo, É, justamente pela puberdade, a é. troca da idade da passar de menina para moça, menstruação, fases hormonais, né? E aí os olhos, meu Deus do céu, ajuda demais. Então acaba entrando no tema feminino lá, né? Que eu geralmente faço também, ali por março, geralmente eu faço aula disso também, em outubro também faço. E acaba entrando as adolescentes meninas. Mas você me chamou a atenção para uma aula bem bacana que dá para a gente montar para adolescência, porque fala sobre Ai, seria hormônios. maravilhoso. Fala muito sobre E se for hormônios. desse ritmo que E você fez, idosos seria muito também, bom. dos dois. Nós vamos mexer com isso É, assim. Pode deixar que eu vou preparar isso em tá bom. especial, viu? Obrigada e parabéns. E você Imagina, vai obrigada a poder você, Paula. distribuir esses slides para a gente poder Vou, acompanhar? vou colocar Ai, que agora bom. para vocês já no grupo e logo em seguida já coloco, demora um pouco para subir, para carregar, para ir pro meu canal lá, mas também fica disponível a aula depois para vocês assistirem. O canal é onde? YouTube? No YouTube, tem canal no YouTube, YouTube. Nani Maynards, @Nani Maynards, ponto aromas, você já me encontra. Você coloca lá no grupo também? Vou colocar Você vai nos colocar grupos no para grupo das vocês. mulheres? E qual grupo que você vai colocar? Eu coloco no meu de óleos essenciais e na nossa diamante, que é óleos essenciais de saúde, e coloco no grupo das mulheres essenciais e no Atmosfera, que é o da minha diamante também. Ah, tá bom. Tá Eu estou no bom? das mulheres essenciais. Tá bom. Então, das mulheres Muito essenciais eu obrigada. posto lá, viu? Tá Gente, bom. gratidão por vocês ficarem aqui. Obrigada, Nani. Rô, você quer falar alguma coisinha também? Pode falar, É, amor. eu vou só complementar sobre o adolescente menino, que eu tenho um de 17 e que o Boa. Adaptive funciona Funciona maravilhosamente super, bem. né? Ah, é? Não, eu não vivo sem, já está chegando um outro aqui. Não vivo sem. O Não, Adaptive eu aqui em também casa não. Mas eu uso é, para mim. mas para adolescente é maravilhoso. Uhum, porque Que ele dá ótimo. uma sossegada, Nossa, né? super Mesmo dica. menino, né? E sobre o Correct, que eu estava ouvindo você falar, eu uso diariamente ao redor dos. Eu uso no rosto inteiro. Eu comecei a usar ao redor Nossa, dos olhos. incrível, Meu né, Deus, Rô? ele é um botox, né? É. Mas é A uns 20 dias. minha, eu não, como eu acabei não chamando atenção hoje para a pele, mas sim Aham. para as crianças, né, feridas e tal, eu não trouxe o resultado do meu rosto, mas as linhas de expressão, aqui eu tenho muita, né? Como uma italiana nata, eu falo com a cara, né, e com as mãos. Então, mas aqui as linhas de expressão eu não É tenho botox, maravilhoso. não tenho aplicação de nada no rosto. É. Eu achei assim incrível. Já usei Salubelle e eu sinto o Uhum. Salubelle esticar, mas igual o resultado do Correct, e tão Porque rápido. ele É, hidrata também. Eu uso à noite e de manhã. Uso eu de uso manhã mais também. à noite, porque daí durante o dia eu não gosto da pele com aspecto um pouquinho mais brilhosinha do jeito que ele deixa, né? Então eu uso mais à noite depois da limpeza facial. Mas mesmo usando uma vez por dia, eu já vi muita diferença aqui. E para quem tem olheira, ele também ajuda demais. Eu vou É, fazer e é uma legal aula, usar acho que eu antes Oi! vou da base. comprar esse.
Vou fazer uma É aula esse Eu da tô com de base é óculos, bom. mas não sei se dá pra ver que eu tenho bolsa e olheira. bolsa e É muito olheira. ruim, gente. É É, horrível. Não sei se dá pra ver. ela é A visível, Misa né? Dá pra também ver, dá usa. pra ver. A Misa também usa, né, Misa? É isso aí. A gente, gratidão. Obrigada por estarem comigo aqui. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Deixa eu agradecer todo mundo. Deixa eu